Delação premiada é o tema do nosso programa de hoje. Estamos aqui com o Dr. Andreo Fernandes, que é professor da Faculdade de Projeção em Brasília. Estamos aqui com o professor Gessílio Pereira de Souza, professor do UniCeub Brasília, falando sobre este tema. Pergunto, professor Gessílio, em algum momento a delação ajudou em algum lugar? A lei ganha com a delação? E pergunto também, é um instrumento do Estado. É algo positivo, a gente está aqui abordando vários aspectos dela, sua fragilidade, seus riscos, que são grandes também. Fique à vontade. Eu entendo que esses assuntos são importantes porque nos esforça a debatê-lo, né? Mas, no caso aqui, se ela foi benéfica, se ela teve alguma utilidade imediata para a população, eu vejo isso com cautela, porque pode ser que circunstancialmente tenha satisfeito esse desejo da opinião pública, que aí cria um herói, cria dois heróis, né? Cria vários heróis. Rapidamente, no caso da Itália, de fato houve um limpa lá na questão das máfias. Todavia, claro, o poder democrático lá elegeu Silvio Berlusconi, que comandou com mão de ferro por muito tempo a Itália. Mas não houve um benefício também? Imediato. Uhum. Imediato. Momentâneo. Que depois se redundou, né, num grande prejuízo, como nós podemos Mas a culpa dizer, teria né? sido da forma como foi Não, utilizada é porque delação? o risco que eu vejo na delação premiada é o fundamentalismo. E nós estamos na época do fundamentalismo, é uma espécie de reforma cristã, ou uma contra-reforma, uma espécie de Opus Dei, né, que agora eu vou criar figuras aí, né, agora salvadores da pátria. Esse fundamentalismo eu vejo como um risco, que o problema é que pode ter um benefício a curto prazo, né, satisfaz a população começa a ter um certo orgulho dessas instituições, mas o prejuízo é a longo prazo, né? Corrói um sistema democrático. Nós temos aqui, o professor que sabe muito bem, da área do direito, violação de direito sistemático. Fora que nós temos uma peneira, né? Nós temos um processo de seletividade. Eu só quero entender esses riscos futuros que podem existir. Se é o quê? A consagração de personagens, se é a consagração de um poder. Eu quero entender isso. Os riscos que podem nos trazer um mau futuro. Insegurança jurídica, né? O texto constitucional é relativo, não é? Relativizou. Eu faço interpretações aqui, as mais variadas, né? Eu faço, como, né, já dizia o Beccaria lá, eu posso espancar a lei, né? Eu posso surrá-la para fazer falar. E esse é que é o risco. E fundamentado em quê? Nesse fundamentalismo, que é momentâneo, de apelo popular. Nós vivemos uma onda, né? É como se fosse um eclipse da razão, né? Agora, como nós falamos, nós transpomos uma verdade para uma instituição, para um poder só, que é um risco a longo prazo, né? Que agora nós vamos, caça-bruxa, eleger culpados, veja, eu concordo que isso ocorre, e concorre justamente por causa da fragilidade do outro poder, que é o legislativo, e do terceiro poder, exatamente, que é o executivo. Esse é o risco que os senhores temem. Porque nós temos de equilíbrio. A falta de equilíbrio entre os poderes hoje, que dão protagonismo a um, seja qual deles for. A gente vai esbarrar em outros temas também interessantíssimos, mas assim, se eventualmente é inegável que a colaboração premiada, a delação premiada, em um caso ou outro, imagino, e aí correndo o risco de até ser leviano, como no caso da Operação Mãos Limpas, e até o que nós estamos vendo aqui no nosso país, a desbaratar, né, esquemas escusos. Isso para mim, ok, é inegável. O que eu questiono é a fatura. Como isso, porque enquanto a gente está exercendo um controle, a imprensa está em cima e etc., quando isso começar a ser aplicado pelo nosso país afora, como já está começando a ser. E mais, esse suposto, esse pseudo, tá certo? Benefício. Ele se confirma, como colocou o professor, a médio, a longo e até a curto prazo. Quer dizer, compensa eu ter sacrificado um inocente, prendido um inocente, ou intensificado a conduta de um partícipe ocorreu para desbaratar este ou aquele esquema criminoso? Essa é a indagação que eu faço. Quanto vale a liberdade de um homem?
quanto vale a liberdade de um homem. No E caso, aí, o único ponto que eu divino um pouco do professor é a questão que eu vejo, muitas das vezes, até a fé cristã católica, ela não enxerga essa questão da calúnia, da difamação, etc., com denunciação caluniosa, né, com bons olhos. Então, a meu sentir, o que o nosso país está a viver agora, lamentavelmente, é depositar todas as suas esperanças no direito penal e no processo penal e agora na badalada colaboração ou delação premiada. e esse medo está baseado de que o direito penal pode ser interpretativo, não é? E aí a gente Por vai chegar homens. nesse ponto. O ponto é o seguinte, quando a gente pega a visão católica, a visão cristã, e você para de ter o comportamento do fariseu. Eu acho que aqui resume bem. O que nós estamos vivendo no nosso país hoje? É o comportamento do fariseu. Muitas vezes, muitos se comportam como se fossem superiores, elevados, inconscientes das próprias misérias e dos desvios que praticam, como se fossem imaculados, e achando-se superiores, colocam o dedo na cara do outro que entende que é um diferente. E eu faço essa experiência muitas vezes em sala de aula, professor, e falo, bom, vocês estão falando aí nessa cruzada, né, nesse anticorrupção, mas muitas vezes os senhores, né, têm a questão de assinar chamada pelo outro, atestado médico que dá no trabalho, dá na faculdade, por conta de prova, por conta daquele DVD pirata, e etc. Então, é importante a gente conceber o criminoso não como um monstro. Porque quando a gente fala em direito penal, as pessoas imaginam homicídio, estupro, roubo e agora a corrupção. Mas é preciso que nós tomemos a consciência de que nós somos humanos, muitas vezes pecadores, e devemos tratar o outro com humanidade. E eu gostaria de, eventualmente, ou é justo que um semelhante, que um irmão, seja condenado com base, né, em delações premiadas, feito por aquele que participou do crime e correu primeiro a sede da acusação pública para fazer um acordo. Mas eu quero deixar bem clara a minha posição, que é claro que a legislação diz que essa delação tem que ser confirmada. E se assim for, com provas idôneas, porque a delação premiada, para mim, é uma prova inidônea. Inidônea. Ela pode gerar, sim, uma investigação, eventualmente, para se confirmar, se corroborar. Uhum. Se assim for, digamos assim, é menos mal. Deixa eu fazer aqui a seguinte colocação. Os senhores citaram aqui em alguns momentos um outro protagonista nesse processo todo que todos consideramos um quarto poder, que é a imprensa. Questiono, está hoje a imprensa do nosso país madura ou trata com paixão ou com algum interesse particular essa questão hoje de se limpar a sujeira que nós temos hoje da corrupção? Temos? Eu acho isso aí instigante, discutir isso aí. Porque a imagem que setores da imprensa passam é que ela é independente, que ela é imparcial, mas não é verdade. Ela tem interesse poderoso nisso aí. Ela reproduz, na verdade, ela dá vazão, ela exterioriza o interesse de segmentos, né, de grupos que tentam, por exemplo, criminalizar outros grupos, né, fazer de grupos bode expiatório também. Então, eu não vejo, não é que ela esteja amadurecida, não. É o fato que ela tem interesse que não abre mão. Né. Segmentos das comunicações, nós vimos, inclusive, escrita, é que ela tem interesse confessado, né. Inclusive, de fato isso é real. E tem de parte e de outra parte aqueles que se declaram mesmo. Exatamente. Defensores ou acusadores. Ou acusadores. Não tem como você... Eu, por exemplo, eu estou numa fase que eu estudo, leio informação de fora. Aqui de dentro eu não consigo. Porque sempre é parcial. Sempre toma partido. Isso fica explícito. Então é muito difícil, por exemplo, chegar lá esses rincões, que não tem essa formação que nós falamos, né? Uma formação como requisito,
e chegar lá e eles não instigar a indignação deles. Porque onde é que está a verdade? Nesse mundo você não sabe de informação, de contra-informação, de desinformação, você não sabe onde é que está a verdade. Então aí transpõe a verdade para um poder sozinho, esse é o risco. O outro problema que eu vejo é que é uma onda fundamentalista. Nós já vimos esse filme. É fundamentalista, depois silencia, tem grandes culpados, não se investiga grandes grupos, grandes culpados, cala a boca, passa a mão e, como você falou, às vezes não tem efeito positivo nem a curto prazo. Né? Se o senhor me permitir, lógico que eu não vejo nenhum mal de alguns segmentos terem as suas inclinações confessáveis. Inclusive nos Estados Unidos é assim? Sim, você pega redes de televisão que é claramente mais à direita, claramente mais à esquerda. Isso eu acho não vejo mal algum. Existem jornais mais à esquerda, jornais mais à direita, cada qual assiste e lê aquilo que lhe couber. Mas o ponto que eu lamento é o desconhecimento. O desconhecimento quando vamos tratar alguns temas. Não, você pega muito, e não é de, digamos assim, emissoras selecionadas, não, às vezes você pega que emissoras têm programas altamente qualificados, que debatem com várias pessoas a controvérsia, a celeuma, mas muito da informação, ela é passada com um certo desconhecimento, ou de forma caricata, e pode levar a esse sentimento de jogo de futebol, ou você é contra ou você é pró. Eu falo isso por quê? Eu acho que a gente está vivendo um momento jurídico de inferno interpretativo. Porque a lei já não vale mais nada em nosso país, nem a Constituição. A interpretação, ela tem o vocábulo tem um raio semântico. Ele tem um limite. E eu gosto muito de um pensador que diz o seguinte: a lei é morta. O intérprete é vivo. É uma grande vantagem que ele tem sobre ela. Então, quando eu pego um dispositivo da lei ou da Constituição, ele tem um raio interpretativo em que eu posso interpretar desse ou daquele modo. O que nós estamos a assistir hoje é que onde a lei sim diz sim claramente, eu rompo com raio semântico, com raio interpretativo e digo não. E o que é pior, para mim, a meu sentir, isso não tem cor, não tem bandeira e não tem partido. Eu até digo, eu tenho uma formação política, eu gosto de confessar, gosto de ter lealdade com a minha parcialidade, que eu acho que é importante a gente ter lealdade com a nossa parcialidade, até mais conservadora, mais liberal. Mas a Constituição diz, a meu sentir, que um parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. E até onde eu sei, até correndo o risco aqui de ser um pouco leviano, foi preso um parlamentar, certo? De um segmento político que eu particularmente discordo, mas que, a meu sentir, juridicamente não poderia ter sido encarcerado. Hoje a gente está acompanhando no Supremo Tribunal Federal, vai ser julgado uma ADC, acerca se eu posso prender alguém depois da decisão de segunda instância. Depois da segunda instância, as pessoas já estão sendo presas. Só que a Constituição diz claramente, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Como é que eu estou prendendo as pessoas antes do trânsito em julgado? Então, isso me assusta. E o que é curioso, me perdoe só para concluir, isso é para a esquerda, isso está acontecendo para cá, isso está acontecendo para lá. E aí é que cabe agora a minha última pergunta, e que vocês terão pouco tempo para responder, mas vou pedir a opinião dos dois, é que se a gente hoje está com um Estado de Direito completamente fragilizado no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Judiciário, num quarto poder que seria a imprensa, nós vamos confiar em quem? O que fazer? Vamos pedir socorro para quem? Ao meu ver, o melhor seria se ancorar sempre na justiça. Mas se a justiça está, às vezes, para a direita, às vezes para a esquerda, 30 segundos para cada um. Em que nos ancorarmos? Professor, eu vejo o seguinte, essa questão do desconhecimento é proposital. Porque meios tem, né, instrumentos tem. Geralmente faz isso de propósito porque tem um projeto, né, tem um interesse. Eu sempre falo que o último apelo é da razão, é da racionalidade e da legalidade, não é? Porque o que nós fazemos são momentos que hora vai, hora vem,
predomina esse grupo, predomina aquele grupo. A solução é deseclipsar a razão. É voltar agora, debate, discussão sem paixões, né? Discussão sem tendência. O que está faltando em todos os meios é isso, exatamente isso. Porque o que nós estamos vendo é esse fla-flu, às vezes esse fla-flu, né? E vai e volta, dependendo aí da circunstância, nós vamos ver esse revezamento. Pego uma frase sua, discussões sem paixões, porque hoje a gente tem paixões partidárias, paixões personalistas e não abrimos mãos nem em nome da razão. 30 segundos, por favor, doutor. Vou tentar ser breve. O que muda um país são instituições. Instituições. Não só as instituições de controle, mas as instituições de modo geral. Instituições, educação, cultura. Pega o exemplo da Coreia, pega o exemplo da Alemanha Ocidental e Oriental, Coreia do Sul, Coreia do Norte, pega o exemplo de cidades que antes eram mexicanas e passaram a ser americanas. Mudou. Por que mudou? Às vezes a cultura era a mesma, era o mesmo coreano, com os mesmos ascendentes, mas as instituições fazem a diferença. Mas, perdendo as ilusões sobre esse mundo e essas questões utópicas de, em gabinetes, se imaginar um mundo melhor e para esse mundo melhor matar ou prender milhares de pessoas, a gente tem que perder, eu acho que a ingenuidade sobre essas coisas. E a solução é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só para complementar, eu digo as paixões, nós podemos ter paixões, agora o juiz não pode. Certo? Obrigado. Fiquei extremamente edificado com os senhores, viu? Muito obrigado mesmo. Prazer tê-los aqui. Gratidão. Eu que agradeço. Recíproca. E até a próxima. Vocês precisam voltar aqui para a gente comentar mais. Ok, obrigado. Olha, você que esteve em casa, tenho certeza, foi edificante também para você. Muito obrigado por este momento, muito obrigado porque você esteve aí do outro lado. Reproduza o que você aqui conheceu nesta noite, o que ouviu. Nosso canal no YouTube vai replicar este programa, estará lá à sua disposição a partir de amanhã. Nossa página no alendanoticia.net também multiplica esse programa. Passe para outras pessoas. Fique com Deus, boa noite, bom sono e até a próxima semana neste mesmo horário.